Bom, vamos lá para a nossa parte 2 dessa nossa aula de apresentar a Deus os nossos sacrifícios espirituais. Você sabe que no tabernáculo de Moisés, eles apresentavam sacrifícios constantes, mas eram sacrifícios físicos que representavam o sacrifício de Jesus. E hoje nós estamos vendo, conforme o tabernáculo de Davi, que apresentou o sacrifício físico uma vez, de uma vez por todas. E agora nós podemos apresentar sacrifícios espirituais. O que decorre daquele sacrifício físico? Algo espiritual. O sacrifício físico abriu a porta para o espiritual. E aí a gente lembra de Jesus. Jesus entregou a sua vida de uma vez por todas, para que hoje eu e você pudéssemos ser espírito vivo. Porque os mortos não podem louvar a Deus. Então nós temos um espírito vivo pronto para louvar a Deus. O que aconteceu quando Jesus ressuscitou? Nós ressuscitamos com Ele. E se nós ressuscitamos com Ele, nós estamos assentados em lugares celestiais juntamente com Cristo. Aleluia! Então nós vimos na nossa primeira parte a atitude de oferecer. E nós já vimos que quando nós oferecemos um sacrifício para Deus, algo que nos é custoso, quando nós entregamos uma oferta, seja a oferta do nosso tempo, seja a oferta das nossas finanças, seja qualquer tipo de oferta, algo que nós estamos ofertando. E ofertar fala de dar voluntariamente, algo que venha do coração. Qual é a atitude que nós temos que entregar? A atitude é com coração de júbilo, a atitude é com coração de alegria, a atitude é com coração em paz. E o que nós vamos falar nessa nossa parte agora é o que nós vamos oferecer. Então vamos dar uma olhadinha lá de novo em Hebreus, capítulo 13. Vamos lá de novo. Hebreus, capítulo 13, no verso 15, que é o texto dessa nossa aula, diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, nesse verso aqui, a gente vê duas chaves importantes para a nossa vida de sacrifício de louvor. A primeira é o fato de que esse tipo de sacrifício, um sacrifício de louvor, é um sacrifício contínuo. Ou seja, não é algo que começa e para, começa e para. Esse tipo de sacrifício deve estar continuamente na nossa vida. Não importa qual seja a circunstância, qual seja a experiência, nós devemos oferecer a Deus sempre um sacrifício espiritual. Quando Davi instituiu o seu tabernáculo, o sacrifício natural foi de uma vez por todas, nós já falamos, mas o espiritual era todo dia, toda hora. Você lembra que ele instituiu cantores no seu tabernáculo que celebrassem, que ministrassem diante da arca 24 horas, 7 dias por semana, tinham músicos preparados nas artes proféticas, tinham cantores preparados nas artes proféticas, ou seja, ouvir a voz de Deus e proclamar, ouvir e proclamar. Uau! Era isso que acontecia no tabernáculo de Davi. Era mais do que apenas canções. Vamos cantar a música. Vamos fazer aqui um tabernáculo de Davi. Vamos ficar cantando 24 horas por dia. Vamos fazer uma vigília onde a gente cante 8 horas. É mais do que música. É mais do que canção. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam profetizando. Cantar o mundo sabe fazer, gente. Mas o mundo não consegue profetizar que gere vida. Eu e você temos dentro de nós um espírito vivo. Eu e você conseguimos profetizar. Quando nós estivermos ministrando, se você por acaso faz parte de um ministério de música, profetize durante as suas canções. Se você não faz parte do ministério de música, está em casa, lavando roupa, profetiza sobre a tua família. Existe um ambiente dentro de nós, um ambiente espiritual. E o ambiente espiritual faz com que a gente possa ouvir a voz de Deus. Você lembra que é no Espírito, a gente viu isso também no nosso primeiro módulo. É no Espírito que nós percebemos a Deus. É no Espírito que nós adoramos a Deus. É do Espírito que nós ouvimos a voz de Deus e podemos profetizar com os nossos lábios. Esse era um ambiente contínuo, era um ambiente de ouvir a voz de Deus e declarar aquilo que Deus estava falando. Número 1, o fato é que esse tipo era contínuo, esse tipo de sacrifício era contínuo. Número 2,
O sacrifício, então, aqui era específico. 1 Crônicas 15:16 diz assim: disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Ou seja, Davi estava instituindo isso. Qual é a maneira que eles iam entregar? Com alegria, nós já vimos isso. Com alegria. Eu sei que o dia está nublado, eu sei que o tempo está tempestuoso, eu sei que as tribulações estão vindo, mas a ordem que Deus me deu para dar para vocês é louvem a Deus com alegria. Aleluia. 1 Crônicas 16, 4-6 diz: designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar e louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Olha só essa frase. O contexto dessa celebração que nós estávamos vendo aqui em 1 Crônicas era o retorno da arca. E a arca é o símbolo da manifestação da presença de Deus. O que eles estavam celebrando? Por que Davi estava instituindo que eles continuamente louvassem a Deus? Porque a arca estava retornando. A presença de Deus estava no meio deles. Uau, eu e você temos a presença de Deus no nosso coração. E nós podemos pegar esse princípio de apresentar louvor a Deus. E como é que nós vamos apresentar isso para Deus? É isso que Davi está falando. Como é que vocês vão apresentar isso? Qual é o tipo de louvor que Deus vai aceitar? Qual é o tipo de sacrifício de louvor que Deus vai aceitar? Veja, já não é mais sacrifício de bois, já não é mais sacrifício de bode, agora é sacrifício de louvor. E Davi está explicando o que deve conter esse sacrifício de louvor? Quais são os elementos que devem conter? Lembra quando nós falamos sobre a vitória da gratidão, que a oferta de gratidão, ela tinha elementos. A oferta de louvor aqui tem elementos. E quais são os elementos aqui? Celebração, louvor e exaltação. E a gente vai ver essas três palavras agora. A palavra celebrar, que é a palavra zaher. Zaher significa relembrar. Fazer com que seja relembrado, com que seja lembrado. Pensar sobre ou mencionar. Eu e você, então, precisamos continuamente relembrar. Quando você está apresentando a Deus sacrifícios de louvor, lembra, pode ser em tempo custoso, pode ser em tempo tenebroso, pode ser em tempo de tribulação. O que Davi está nos orientando? Como é que é o seu sacrifício de louvor? Primeiro, lembre-se, relembre. Pense sobre e mencione. Aleluia! Quando você estiver passando sobre momentos difíceis da sua vida, você tem louvor dentro de você. Vamos, eu estou sentindo aqui da gente ler aqui Filipenses. Vamos ler Filipenses. Aleluia! Não tem problema nenhum a gente lembrar. Não está aí na sua nota, então anote aí. Filipenses capítulo 4. E eu quero ler a partir do verso 5. Seja a vossa... verso 4, a gente já leu, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Nós estamos na presença de Deus, aleluia. A arca já voltou e nós podemos celebrar porque perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Ou seja, está passando por um tempo difícil? Se você está passando por um tempo difícil, pode apresentar a Deus. Se você está passando por um tempo de necessidade, pode apresentar a Deus. Aleluia! Pode apresentar para Deus a sua necessidade, pode apresentar para Deus a sua circunstância, mas como é que você vai apresentar? Pela oração, e oração é comunhão com Deus, pela súplica
com ações de graças. Não é de qualquer maneira. Lembra a atitude da oferta? Com ações de graças. E a paz de Deus. E quando você apresentar esse louvor, quando você apresentar esse sacrifício de louvor, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Xeremanacandarabace. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Uau! O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. A primeira coisa que Davi fala com eles é: celebrem. E celebrar significa relembre. Lembre-se quem é o seu Deus. Lembre-se aquilo que ele fez por você. Lembre-se aquilo que ele prometeu que ele fará. Lembre-se aquilo que a palavra diz a seu respeito. Quem você é em Cristo. Quem é o seu Deus. Celebre. O que nós vamos apresentar para ele? Louvor. Nós não vamos apresentar as nossas mazelas, nós vamos apresentar louvor. Nós vamos cantar a liberdade, nós vamos cantar a solução, nós vamos cantar aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito, nós vamos declarar, nós vamos mencionar, não vamos deixar sair dos nossos lábios aquilo que o mundo quer com que a gente diga. Não, o que nós vamos fazer? Aleluia! Nós vamos mencionar aquilo que Deus diz a nosso respeito. Isso é a entrega do nosso louvor. Aleluia! É um relacionamento vivo que nós temos com Deus. A segunda coisa que ele fala, a segunda palavra é a palavra louvar, e a gente já viu isso em 2 dos nossos módulos, que é a palavra gratidão. Yadá significa louvar, agradecer de maneira alta, confessar os nomes de Deus e reconhecer. E eu vou focar nessa parte aqui de confessar os nomes de Deus. Aliás, a gente já teve uma aula que a gente falou sobre isso. Mas o que Davi está falando? Além de relembrar, lembre e confesse os nomes de Deus. Porque é isso que diz aqui em Hebreus capítulo 13. No verso 15, está dizendo: sacrifícios de louvor, frutos de lábios que confessam o seu nome. Eu acho interessante aqui a palavra nome, porque nome também é símbolo do caráter, de quem Deus é. Frutos de lábios que confessam o seu nome. Então, a palavra louvar aqui é confesse. Confesse os nomes de Deus. Reconheça quem Deus é na sua vida. No meio da crise, quando o negócio estiver apertando, levante as suas mãos. Ou dobre os seus joelhos, ou pule de alegria, mas na presença de Deus, reconheça quem é o seu Deus, reconheça que você tem liberdade para louvar a Deus, reconheça que o inferno não pode parar o seu louvor, que está vindo do seu coração. Aleluia! No Salmo 103, só para lembrar você disso, salmo que a gente usa bastante, não é verdade? Salmo 103, verso 1 e no verso 2, diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, tudo o que há em mim. Aleluia. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, falar sobre o louvor do nosso corpo. Tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. O nome de Deus é santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aleluia. Que o teu nome seja santo através de nós. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aleluia! Verso 20 diz: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeçais a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia! E a terceira palavra que ele usa para nos dizer o que é esse sacrifício de louvor,
O que esses sacerdotes, esses levitas precisavam fazer? Todos os dias. A terceira palavra é a palavra exaltar. E exaltar é da onde a gente tira a palavra halel. A gente também já viu essa palavra, a palavra halel, da onde a gente tira aleluia, que significa louvar, dar glória, exaltar, fala de brilhar, fazer-se como um todo, celebrar, e até fala de casamento. Ou seja, como é a maneira que nós vamos apresentar esse louvor? Quais são os elementos que devem existir num sacrifício de louvor? A celebração, o louvor, ou ações de graças, e a exaltação. Lembre-se da aliança que você tem com Deus. O que é que nós vamos apresentar para Deus? O louvor nos leva, então, a esse estilo de vida, gente, que começa com apreciação. Olha só essa frase. O nosso foco produz a nossa adoração. O nosso foco é o que vai nos ajudar nessa nossa entrega do sacrifício de louvor. Então, se nós precisamos começar através dessa apreciação, o que é que nós precisamos apreciar? Número 1, aprecie quem Deus é. O que é que nós estamos entregando? Nós estamos entregando a nossa apreciação, a nossa honra. Aprecie quem Deus é. Olha só essa frase de John Stott, um autor americano, que diz: o primeiro princípio fundamental da adoração cristã é que devemos conhecer a Deus antes de podermos adorá-lo. É impossível adorar a um Deus desconhecido, porque se for desconhecido, o tipo de adoração que ele deseja será igualmente desconhecido. Então, número 1, quando você estiver louvando a Deus, aprecie quem Ele é. Saiba quem Ele é. Lembra, nós falamos de confessar os nomes de Deus. E confessar os nomes de Deus não é apenas repetir o nome. E não é algo interessante que os nomes de Deus, todos eles foram revelados depois de uma experiência. Com Abraão foi assim, com Moisés foi assim, com Gideão foi assim. Depois de Abraão, por exemplo, experimentar a libertação do seu filho ali, ele diz: uau, o Senhor, Ele proverá. Ele chamou aquele lugar de o Senhor proverá, porque ele teve uma experiência com Deus. Quando a gente fala de confessar os nomes de Deus, nós estamos falando de experimentar Deus em primeiro lugar. Então, se você experimenta Deus, se você conhece quem Deus é, o caráter de Deus, aprecie. Gaste tempo contemplando, sabe? Olhando para quem Deus é e louve quem Ele é. Aleluia! Salmo 42, 11, na Bíblia a Mensagem diz: por que está deprimida a minha alma? Por que chora de melancolia? Olhe para Deus e logo o louvará outra vez. Ele põe um sorriso no meu rosto, Ele é o meu Deus. Como é que o louvor, ele sai da gente quando a gente olha para Deus? Se a gente ficar olhando para as circunstâncias vão tirar o nosso foco, vão tirar a nossa atenção. E o que o inferno quer é justamente isso, tirar o nosso foco. E quando nós perdemos o nosso foco, nós perdemos a questão do nosso coração louvar a Deus. Uau! Isso não é tremendo, gente? Continue olhando para Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé. Então a fé é uma constante lembrança de quem Deus é. Quando nós estamos caminhando pela fé, por isso é tão importante nós continuarmos falando sobre fé, porque a fé é uma constante lembrança de quem Deus é. Porque se você pegar a palavra para fé, pistis, ela tem o sentido de um fundamento, mas não só o fundamento, algo que é depositado nesse fundamento. Então a fé está querendo dizer para a gente, até a própria palavra fé está querendo dizer para a gente, que fé não é algo que você depende de você mesmo. Para ser fé, você tem que depender do outro. Se você depender de você mesmo, não é fé. Não é interessante isso? Então, fé é uma constante lembrança de quem Deus é. Número 1, aprecie quem Deus é. Número 2, então, aprecie quem você é de verdade. Para que você entregue esse sacrifício de louvor. Esses são elementos importantíssimos.
que constitui o verdadeiro sacrifício de louvor. Aprecie quem você é de verdade. Para que possamos glorificar a Deus, é importante que saibamos apreciar quem nós somos de verdade à luz das Escrituras. Porque quando nós apreciamos quem nós somos de verdade, gente, nós não estamos sendo egoístas. Nós estamos focando naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário pela gente. Quem Ele me transformou, porque eu não podia fazer isso por mim mesmo, é graça de Deus. Eu acho interessante nesse livro, é até um livro que eu recomendo que você compre, chamado O Artista Adorador, do Rory Noland. E num dos capítulos que ele escreve, ele cita algumas características da sua identidade em Cristo, que eu acho que vale a pena a gente dar uma lidinha, está aí na sua apostila. Ele diz assim: você é filho de Deus, discípulo de Cristo, templo do Espírito Santo. Esse novo ser é investido do poder de Deus, morto para o pecado, dotado de bondade, ricamente abençoado, incondicionalmente amado, constantemente cuidado, completamente perdoado, guiado pela sabedoria de Deus e sustentado pela fidelidade de Deus. É quem você é. Aprecie quem você é. Dê valor naquilo que Deus diz para você que você é. O mundo quer te desvalorizar. E quando ele tenta te desvalorizar, ele tira o foco. E aí o seu louvor para. Murmuração entra, reclamação entra. Mas quando você focando em quem Deus é, e você ouve a voz ouve a voz de Deus dizendo para você quem você é, louvor e ações de graças brotam do seu coração. Obrigado, meu Deus, porque nós somos justiça de Deus. Obrigado, Senhor, porque nós temos uma nova identidade. Obrigado porque a minha identidade não está no mundo. Obrigado porque a minha identidade está nos céus. A minha pátria está nos céus. Eu sou cidadão dos céus. Antes de ser cidadão dessa cidade, eu sou cidadão dos céus. Você me ama. Eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado pelo meu Pai. Eu sei que eu sou. Aleluia. Eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou. Glória a Deus. E número 3, para a gente terminar essa parte, aprecie o que Deus já fez por você, né? Pela obra redentora de Jesus. Eu quero terminar lendo Abacuque, capítulo 3, verso 17, verso 19, que diz assim, acompanha aí na tela: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, de maneira alta. Lembra que a palavra sacrifício é colocar em lugares altos, aleluia, e é o que nós estamos fazendo, sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. Então esses são elementos importantíssimos para a nossa vida de sacrifício de louvor, algo que nós vamos ofertar continuamente a Deus, tá bom? A gente se vê na última parte desse vídeo. Tchau, tchau.